Shalom, shalom, boa tarde. 5 de Tammuz, 5.784 a contar da criação. Estamos no dia 11 de julho de 2024 da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e os seus ensinamentos. Estamos no quinto dia da semana, conhecida como quinta-feira. É o quinto dia para o Shabat. Estamos aí, na antivéspera do sagrado dia do Shabat, Então, ao pôr do sol de hoje, nós adentramos em Erev Shabbat, véspera de Shabat. Estamos na Parashá da semana, a Parashá chamada Hukat, A Parashá Hukat traz para nós a questão exata sobre Padan Aram, a Padan Aram, que é a vaca vermelha, E nós estamos aí vendo alguns detalhes sobre realmente a vaca vermelha, e nós vamos ver alguma coisa melhor hoje, Pará Adumá, vaca vermelha, Pará Adumá. E nós vamos ver também no dia de hoje a respeito sobre a questão da morte de Aharon, o que aconteceu segundo o Midrash e o Talmud, na morte de Aharon. E antes da morte de Aharon, nós vamos ver ou recapitular exatamente sobre a questão de a ira de Deus, com referência a Miriam e a Aharon, para que nós possamos estarmos um pouco focados, no sentido do Lashon Hará, a má conversação, a maledicência, a conversa fiada, e por aí afora vai, que não traz nada de bom, traz apenas contenda entre as pessoas, A Parashá Hukat, ela significa prescrição, e ela é a sexta Parashá, a sexta porção do livro de Números, Bamidbar, e ela é a 39ª do ciclo 5.784, ok? Nós estamos aí no capítulo 19 até o capítulo 22, verso 1, da nossa Parashá da semana no livro de Números, Bamidbar, ok? Nós queremos deixar registrado aqui, o que foi comentado há poucos dias atrás, com referência ao Rabino Dor Leon Atar, que a sua esposa foi acometida de uma infecção grave, foi internada por vários dias numa UTI, e ele teve que gastar, do próprio bolso, tudo o tratamento ali realizado. E o gasto foi muito alto, e aí realmente entrou aí o pessoal, no sentido de solicitar tzedakah para ajudar, o Rav Dor Leon a reparar, estas perdas, bem como também poder ajudar, nas suas despesas, e a tzedakah, como muito bem diz, Maimônides, alicerçado pela própria Torá, a tzedakah é um ato de bondade, um ato de justiça, um ato de amor ao próximo, E entre outros detalhes, com referência às comunidades, sinagogas, sejam elas judaicas ou Benei Noach, que também necessitam da tzedakah. Então, as seguintes pessoas que vamos mencionar aqui são aquelas que somaram conosco para podermos enviar primeira remessa, um primeiro bloco de auxílio ao nosso Rav Yaakov, aliás, o nosso Rav Dor Leon Atar. Então, as seguintes pessoas foram a Maria Inês Moino Martins, a Sinagoga Nossa, Benei Noach Regional Bauru, a Edina Silva, e a Maria Inês Moino Martins, são aqui da nossa Sinagoga Regional Bauru, Benei Noach, o Ângelo Roberto Andrade, Pascal Andrade, o João Vitor Barreto, a Solange da Silva,
né, e família, o emissário Emerson Felipe e família, a Raquel Ribeiro dos Reis, né, o Ângelo mais 2 vezes, né, ele veio com mais 2 de Sedacá, o Ângelo Roberto Pascal Andrade, o Danilo e a Thaís, também o casal aqui da nossa sinagoga Beneinô Regional, o Marco Aurélio e família, ele é emissário, né, nosso emissário ali na cidade de Itaporanga, né, então o Marco Aurélio, em nome da comunidade Beneinô de Itaporanga, né, junto com a família, também enviou a sua tzedakah. O Moisés Pires de Castro, né, também enviou. A Luciana Rodrigues de Souza, Declier Paz da Silva e Sebastião Oliveira, né, enviou cada um enviou a sua tzedakah, né, e nós somamos aí junto com o pessoal que acabamos de mencionar. Nesse primeiro bloco, nessa primeira remessa, né, nós conseguimos aí, com a graça de Hashem, junto com esses amados, nós conseguimos aí um montante de R$1.008, né, R$1.008, e foi enviado ao Rabino Dor Leon Attar, né. Vamos continuar com a campanha nesse sentido aí, e aqueles que quiserem fazer mais de uma vez também está aberto, e aqueles que não fizeram, querem somar conosco, né, é só enviar o seu Pix e colocar ali a observação, né, Rav Dor Leon, e aí nós sabemos do que se trata, e assim como fizemos agora, nós vamos falar o nome das pessoas que colaboraram, ok? Então, são essas pessoas aí que colaboraram conosco aí na tzedakah para o Rav Dor Leon Attar, ok? Baruch Hashem. A nossa paraxá da semana, Rokat, né, que significa prescrição, traz para nós o início da nossa paraxá, as orientações sobre a vaca vermelha, né? Então, nós queremos aqui também falar um pouco mais ainda sobre a vaca vermelha, lembrando que ela é um mandamento suprarracional, que significa que ela é inescrutável, né? O que significa inescrutável? Quando se fala de um mandamento suprarracional da Torá, nós precisamos entender que se trata de um mandamento inescrutável. E o que significa inescrutável, segundo o dicionário da língua portuguesa? Significa impossível de ser investigado, impossível de ser compreendido, impenetrável, incompreensível e insondável. Então, quando você ouve dentro desse aspecto um mandamento suprarracional, ele está qualificado dentro dos mandamentos chamado de Rock, né? Singular, mandamento suprarracional. Rukim significa mandamentos, né, sobrenaturais ou suprarracionais, melhor dizendo, né, mandamentos suprarracionais, que está dentro desse contexto de inescrutável, certo? Impossível de ser investigado, impossível de ser compreendido, impenetrável, incompreensível e insondável, né? Então, há alguns mandamentos que são exatamente dentro desse contexto, mandamentos suprarracionais, que são os Rukim, né? Então, quando você ouve isso, é isso que significa. Alguns sábios, né, trouxeram apenas alguma coisa superficialmente, né, de forma a explicar o que significa esses mandamentos. Entre eles, a vaca vermelha é um mandamento suprarracional. Então, o que nós podemos aí estudar,
né, o que nós podemos aprender com os sábios, se trata apenas de algo superficial. Ele não está na sua totalidade, ou não está em nível profundo de esclarecimento para que nós possamos compreender, ok? Então, esse é um mandamento suprarracional. A mesma coisa também quando se fala, né, para o povo judeu, né, não para os Benenor, para o povo judeu, literalmente falando, né, sobre a questão de não acender fogo no dia de Shabat. É um mandamento suprarracional. Algumas explicações que aí estão, elas são na realidade apenas, elas dão uma leve rabiscada, por assim dizer, na sua superfície para entendermos alguma coisa, mas não compreendemos de fato o porquê do mandamento. Então a vaca vermelha, bem como também a questão do não acender fogo no dia de Shabat para o povo judeu, bem entendido, certo? Então, esses mandamentos suprarracionais, todos eles estão relacionados literalmente ao povo judeu, não aos Benenor, entendeu? Então, são ensinamentos para que nós possamos aí termos o conhecimento e alguns aprendizados para que nós possamos entender realmente um pouco da dinâmica dos Hukim, mandamentos suprarracionais, né, que são inescrutáveis, ok? Então, nós vamos vendo alguma coisa dentro desse aspecto aí. Então, de acordo com o pensamento racídico, né, a mitzvah da vaca vermelha, ela é mencionada como mandamento suprarracional da Torá, porque ela transmite uma mensagem que é fundamental para uma vida de Torá. A raiz espiritual de toda a existência, segundo o pensamento racídico, ela é rítmica e não estática. Assim como o coração do homem deve continuamente se contrair e relaxar, e seus pulmões devem sempre inalar e depois exalar. Assim também a força vital e espiritual do universo flutua em um ciclo constante de emanação e ocultação, pois em termos metafísicos, tudo está vivo, sendo criado constantemente por Deus, e assim sua essência interior é a energia vibrante, né? Então, vamos tentar compreender um pouco essa dinâmica, né, dentro do aspecto aqui do pensamento racídico, nesse começo da nossa reflexão sobre a mitzvah da vaca vermelha. Vejam bem que o pensamento racídico, ele nos leva sobre a questão do mandamento suprarracional, que nós já vimos aí, esse mandamento suprarracional, ele é inescrutável, né? Resumidamente, ele é difícil ou impossível de ser compreendido, ele é insondável, né? Então ele é impenetrável. Então não toda a explicação que existe dos Hukim, né? Os mandamentos suprarracionais, né? Todo o ensinamento que existe até então é apenas um leve rabisco na superfície do específico mandamento, certo? Que os sábios, né, os sábios mais elevados, conseguiram chegar. Mas a compreensão em si, elas serão conhecidas nos dias de Mashiach, ok? Então, dentro dessa ótica, os nossos sábios no pensamento racídico, ele nos leva realmente a procurarmos compreender a raiz espiritual de toda a existência, né? De toda a existência do universo. Essas mais de 1 trilhão, né? 1 trilhão de galáxias, certo? O nosso planeta, que ele é menos do que um grão de areia dentro desse universo, né? É bom você fazer uma pesquisa na internet, vai lá no Google, né? Sobre a questão dos mundos, os planetas,
a posição da Terra com relação aos planetas. E você vai ver realmente como que o nosso planeta, ele é praticamente invisível dentro do universo, né? Com referência a vários planetas que existem por aí afora vai. Bem como também a dimensão de certos planetas são milhões e milhões e milhões de vezes maiores do que o nosso pequenino planeta Terra. Procure fazer uma pesquisa nesse sentido na internet, ali através do Google, né? Para você poder ver realmente a dimensão dessa questão, dessa história, e você poder aprender um pouco mais sobre humildade, né? Realmente reconhecer que é a misericórdia de Hashem, que é a misericórdia do Todo-Poderoso, é a bondade infinita do Soberano, movido pelo seu amor insondável, né, o seu amor infinito, que realmente o nosso insignificante planeta diante do universo está aí vivo, está sem nenhum suporte, está simplesmente flutuando nesse universo todo aí, né? Então é uma ótima lição de humildade você poder ver essa questão aí. Então a raiz espiritual de toda a existência, o pensamento racídico, ele nos leva sobre a questão que essa raiz espiritual ela é rítmica, ou seja, ela tem ritmo e não é estática. Então a nossa existência, a existência do universo, a existência do nosso planeta, a existência de tudo que existe no nosso planeta, ela é rítmica, ela tem um ritmo, certo? E esse ritmo significa que não é estático, ou seja, o nosso planeta, o nosso mundo, e tudo que existe dentro dele não é uma estátua que fica parado que nem poste, como diz o outro, né? Assim como também a comparação que faz o pensamento racídico é como o coração do ser humano, que deve contrair e relaxar. É o bum-bum, né? Você põe a mão, né, em cima da região do seu coração e você sente esse ritmo. Né? É maravilhoso quando vão escutar, né, a mulher que está grávida e coloca lá, né, para ouvir o coração do nenê, né? E aí, quando escuta o coração do nenê, parece um tropé de cavalos, né? O coraçãozinho do nenê tá a 1000 por hora, né? E por aí afora vai. Abrindo um parênteses, né? É inadmissível que alguém realmente aceite a ideia, seja ela de forma que for concebida a vida, né? É uma coisa inescrutável, né? Alguém que concorde realmente de eliminar uma vida no ventre da mulher, né? É uma aberração, simplesmente isso, né? É uma vida que está ali, certo? E independente da forma que ela foi gerada, essa vida merece respeito, certo? Se porventura a mãe que está gerando, ela não quer aquela criança, faça a doação. Mas não viva realmente com a consciência pesada de ter eliminado uma vida dentro de si. Isso é muito bom. Então, assim como também sobre a questão dos pulmões. Os pulmões, ele precisa inalar e exalar. Inalar, respirar. Exalar. Então, os nossos pulmões precisam disso. É o ritmo. Entendeu? Então, o nosso universo, o nosso planeta e tudo que existe nele, ele tem o seu ritmo. Que não é o ritmo do funk, tá? É um ritmo natural no qual Deus criou. Ok? Pá, bum, pum, pum, tum, 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 e assim sucessivamente. Então, a força da vida espiritual do universo flutua em um ciclo constante de
emanação e ocultação, né? Que exatamente fala o quê? Emanação se revela, ocultação se oculta. Dentro desse sentido, nos termos metafísicos, tudo está vivo, tudo, no reino vegetal, no reino mineral, no reino animal e no reino humano. Tudo está vivo. E por que que o pensamento racídico diz que tudo está vivo? Porque tudo foi criado pelo poder da palavra de Hashem. Ele diz e veio a existir. Por isso que em todos os 4 reinos existe uma centelha divina. Sem sombra de dúvidas. Existe uma centelha divina. E é nesse sentido que realmente o pensamento racídico, ele quer nos chamar a atenção. Sendo criado constantemente por Deus. E assim, sua essência interior é energia vibrante. É interessante nós observarmos esse detalhe que o pensamento racídico traz, que sendo criado constantemente por Deus. Ou seja, segundo o pensamento racídico, né, todo início de um novo dia, o próprio nome diz um novo dia, ou seja, Deus, o soberano, está recriando todas as coisas. Nós não percebemos isso, nós não temos a percepção de sentir isso. Mas a realidade é esta. Deus está criando constantemente todas as coisas. E assim a sua essência interior é energia vibrante. Todo novo dia, o Eterno faz um novo dia. E você nasce de novo. Ele está fazendo você nascer de novo. Por isso que quando você desperta pela manhã, o primeiro pensamento que precisa vir, pensamento sem pronunciar, o primeiro pensamento que precisa vir em nossas mentes é: tenho colocado o Eterno diante de mim constantemente. Depois você vai verbalizar o Modéani, onde você diz: graças te dou ao Rei vivo e existente, por ter devolvido dentro de mim, com piedade, a minha alma. Grande é a tua confiança. E você pode, né, acrescentar: ajuda-me a cumprir a minha missão no dia de hoje. Que é um pedido de ajuda, de socorro, para que você possa cumprir a sua missão. Entendeu? Então, esse é o despertar onde todas as coisas estão sendo recriadas constantemente. Criada constantemente, recriada constantemente, segundo o pensamento racídico, é fazer com que realmente um novo dia, tudo seja novo. Parece que não. Mas na realidade espiritual, é sim um novo dia. Pode ser a mesma continuidade da bagunça de ontem, da corrupção de ontem, do mal de ontem. Mas também não podemos esquecer que a bondade de ontem, o amor fraterno verdadeiro de ontem, também foi recriado no dia de hoje. Se as trevas foram recriadas, a luz também foi recriada. Então nós não podemos esquecer o lado bom e positivo das coisas. Quanta gente boa que ainda existe nesse mundo. Quanta gente boa que você conhece. Então é você procurar, como já vimos anteriormente nesses dias, é você olhar de forma positiva as coisas. Porque olhar de forma positiva é uma das formas também de você dissipar as trevas e estabelecer a luz, a presença divina naquilo que você está olhando e em você e ao redor de você. Você está transformando este mundo para ser a moradia de Hashem. Segundo os cabalistas, eles descrevem esse ciclo como Ratso, seguido de Shov, que literalmente significa correndo em direção à espiritualidade, o Ratso.
e subsequentemente voltando à realidade interior, que é o chove. Em nossas próprias vidas, ratso é o desejo pelo transcendente e, em sua forma mais extrema, o desejo de escapar da existência corpórea e se fundir com a divindade. Este é o ratso, que é o desejo inerente em nós por causa da nossa alma divina, que é de fato transcendente. Querer e permanecer na presença divina, como Nadav e Avihu, os dois filhos mais velhos de Aharon, quando foram oferecer o incenso, que não lhe era permitido, mas o desejo deles era nobre. Então essa chama, ela precisa ser uma realidade em nós, mas nós não podemos esquecer que nós temos o lado chove. Qual que é o lado chove? Aquilo que nós aprendemos no Monte Sinai, trazendo o céu para a terra, e não elevando a terra à infinitude dos céus, e simplesmente anular tudo aqui. Não, por quê? Por que nós não podemos anular tudo aqui no mundo físico? Porque o desejo de Hashem, o desejo do Eterno, é fazer deste mundo a sua moradia. Você vai destruir a casa divina? Você vai destruir o lugar em que o Criador ele quer estabelecer o jardim do Éden, a sua moradia? Então, por isso, não podemos fazer como Nadav e Avihu. É isso que chove. Aliás, Ratson está trazendo para nós o transcendente, né? Que é exatamente a forma mais extrema, o desejo de escapar da existência corpórea, física, e se fundir com a divindade, como Nadav e Avihu. Então, é isso que nós precisamos compreender. Mas, de um modo geral, ele é o empenho em elevar este mundo, esticando para além de suas amarras materiais, em uma tentativa de elevá-lo e aproximá-lo de Deus. Durante o estudo da Torá, nós fazemos ratso, se expressa com a força para explorar e introduzir novas ideias, jamais se contentando com o conhecimento atual. Na observância prática, ele assegura que a pessoa não estagne em seu nível presente, sempre buscando crescer no cumprimento das mitzvot, certo? Então, esse desejo transcendente, ele precisa de equilíbrio e ele precisa de uma forma madura saudável para que realmente a transcendência ela esteja não como ermitão, não como Nadav e Avihu, mas que nós possamos sim fazer com que nós possamos ter essa transcendência através dos estudos da Torá, a uma forma transcendente em que nós estamos. Porque o estudo da Torá é algo hiper elevado. Como diz, né, Moisés num dos seus salmos, né, em que ele fala lá, só a simples expressão, o simples falar da sua palavra, ele está falando da Torá, certo? Traz sabedoria ao mais simples. Já é algo transcendente, só a simples leitura. Então imagine quando nós nos dedicamos a fazer o quê? A estudar, a buscar o conhecimento, buscar o entendimento. Aquilo que nós não compreendemos, vamos conversar com quem tem mais experiência dentro do estudo da Torá, né? Não sabendo responder, vamos consultar o rabino. E ao consultar o rabino vai trazer esclarecimento daquilo que nós não compreendemos. Por quê? Porque de forma muito mais elevada do que nós, Bnei Noach, os rabinos estão devidamente preparados para poder responder, né, aos nossos questionamentos, ok? Agora, aqueles questionamentos que não tem pé e nem cabeça, então, muitas vezes eu admiro os rabinos, né? Porque tem muita gente que faz perguntas sem pé e sem cabeça, e eles têm uma paciência para responder,
Mas como somos Benei Noah, né? De uma certa forma, ainda o sangue ele é muito quente, né? Né? Então, tem perguntas sem pé e sem cabeça que falam assim, ó, não tem como responder isso para você, porque você está procurando pelo em ovo, certo? E você está buscando o chifre na cabeça de cavalo, e não dá. Nem vou procurar resposta, porque isso não tem resposta, né? É coisas que as pessoas... Sabe aquela criança que quando você diz assim, não põe a mão no fogo que você vai se queimar, e a criança fala, por quê? Porque o fogo é quente e ele vai queimar a tua mão. Por quê? A criança nunca para. Por quê? 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 Chega uma hora que você fala assim, chega, não tem mais porquê coisa nenhuma, não. Pronto, acabou. Entendeu? Então, tem muita gente, muito Benei Noah, que são assim, pergunta uma coisa, a resposta vem, mas logo em seguida vem o porquê. Aí dá outra resposta. Por quê? Nunca está satisfeito. Certo? Então, vamos dar um exemplo aí dentro desse contexto aí. Então alguém fala assim, Rabino, por que eu não posso me suicidar? Aí o Rabino responde, porque a vida foi dada por Deus e só Ele pode tirar a vida. Por que você vai tirar a sua vida se Ele te ama tanto? Mas eu não vejo saída para mim. Pô, só de saber que Deus te ama, é só você tomar uma atitude e falar, não, peraí, a vida é importante para Deus, então ela deve ser importante para mim. Então eu quero viver isso. Como que eu posso viver? Ter chuva, retorno a Deus para um verdadeiro e sincero arrependimento, preces diárias, estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noah, tzedakah. É você fazer com que a sua mente possa ter coisas boas. Pare de pensar em coisas negativas, morte e coisas semelhantes. Então recebe a instrução, por exemplo, né? Aí depois a pessoa fala assim, mas não tem saída para mim. O que o senhor pode me dizer sobre isso? Rabino tem mais paciência que nós, não tem? Tem. Né? Com exceção do Dor Leão Latar, né? Que quem conhece o Rabino Dor Leão Latar sabe como que é, né? Então, muitas vezes, né, nós Benei Noah, fica difícil de responder certas coisas aí, né? A pessoa ela vai te sugando assim, ó. Vai te sugando. Peraí, pô. Nós estamos aqui para ajudar um ao outro, nós nos completarmos uns aos outros, edificarmos uns aos outros, nos elevarmos uns aos outros, né? E não sugarmos as energias do nosso próximo e deixar ele anulado. Muitas vezes as pessoas são tão negativas que elas querem fazer isso. Elas querem cegar elas querem sugar a tua energia, para que você realmente não viva. Então, essa que é a questão. Então, precisa tomar muito cuidado com isso daí, né? Então, é esse sentido que nós falamos aí sobre essa questão aqui. Então, por isso, né, amados, né, de modo geral, Ratso, né, Ratso, exatamente nós podemos ter uma forma transcendente, espiritualmente falando, nesses 5 passos que acabamos de falar, bem como também dentro dele há o estudo da Torá, e para que nós possamos realmente trazer o céu para a terra, e não o inverso, né? Mandar a terra para o céu e pronto, tchau, acabou, etc. e tal. Não, né? É uma fusão que o Monte Sinai traz para nós, né? Trazendo o céu para a terra, elevando, né, a nossa fisicalidade, a materialidade do mundo presente e fazendo uma fusão com Deus, né, para que realmente este mundo seja devidamente preparado para ser a moradia de Hashem, ok? Isso que é importante. Basicamente, Ratso,
possui uma certa qualidade egoísta, por assim dizer, pois todas as formas de amor por Deus expressam um desejo pessoal. Assim, se deixado agir por conta própria, Ratso pode de fato realizar o desejo da pessoa de deixar este mundo e se aproximar de Deus. Mas na realidade, Deus quer que o homem encontre o seu destino aqui, no mundo inferior, físico, materialista, onde ele foi criado. Então, de uma certa forma, Ratso, ele tem um certo aspecto egoísta, segundo o pensamento racídico, que é exatamente o desejo muito forte, muito elevado, de deixar este mundo físico como Nadav e Avihu. Eu quero ir embora com Deus. Não é suicídio, viu, gente? Não é suicídio. Nadav e Avihu, eles não se suicidaram. Não é suicídio. Mas é um desejo muito forte, muito elevado, que Nadav e Avihu teve, de deixar a fisicalidade e estar junto de Deus e pronto. Ou seja, nesse aspecto, eles não se encontravam mais, não se encaixavam mais dentro da fisicalidade aqui. E não é o desejo de Deus nesse aspecto. Mas é que a nossa elevação seja exatamente para trazer céu para a terra, elevar a fisicalidade do mundo para ter um equilíbrio, para ter um amadurecimento saudável e fazer uma fusão com Deus, o físico com o divino, o humano e o espiritual, para que esse mundo seja transformado na casa de Deus, ok? Então, e a vontade de Deus é exatamente essa, que o ser humano encontre o seu destino aqui, no mundo inferior físico, onde nós fomos criados. Então, quando a pessoa diz, eu não tenho mais sentido na vida, é porque está faltando a sua direção. Está faltando realmente ele se esforçar e buscar realmente a presença divina, a sua palavra, e se esforçar. Foi o que Hashem disse a Yehoshua, Josué. Esforça-te e tem bom ânimo, e eu sou contigo. Simplesmente isso, certo? Assim, enquanto o Ratso tem um efeito positivo, pois ele eleva a percepção e aspiração da pessoa acima do mundano. Então esse é o fator positivo. Ele tira a pessoa do mundanismo, daquilo que é profano, e eleva-o, não lá no infinito, e eleva-o acima daquilo que é mundano e profano. Então ele tem um nível espiritual mais elevado. E ele precisa ser combinado com chove. Um senso de responsabilidade e disciplina que faz com que a pessoa redirecione suas ambições de volta para este mundo. E não, eu quero ir embora, né? Eu não me vejo mais aqui, eu não estou mais aqui, eu não me sinto mais aqui, eu não quero ficar mais aqui. Negativo. Então, Ratso em harmonia, equilíbrio e fusão com chove que é exatamente um senso de responsabilidade e disciplina, que faz com que a pessoa redirecione as suas ambições, desejos, seu foco, seu alvo, de volta para este mundo, para aquilo que Deus criou você aqui com um propósito. E você precisa encontrar esse propósito e viver o seu propósito. Quando alguém diz, eu não vejo propósito na minha vida, é porque ele simplesmente está dizendo assim, eu não reconheço Deus como Criador e que Ele me criou aqui neste mundo com um propósito. Ou seja, é uma forma da pessoa dizer assim, eu estou anulando Deus, mesmo dizendo em Deus, mesmo dizendo às vezes que é um monoteísta, mesmo dizendo que é um Benei Noach, mas a sua ação
está sendo uma ação negativa e destrutiva, certo? Chove, leva a pessoa a atrair a divindade para baixo, para dentro deste mundo, através da ênfase na prática, ação. É uma pausa, é uma pausa espiritual antes da próxima elevação começar, durante a qual a pessoa internaliza as alturas místicas que foram alcançadas, ou seja, o seu nível espiritual elevado, certificando-se de que elas se tornaram parte da sua natureza e do seu caráter. No estudo, chove representa trazer as questões iniciais da pessoa a uma resolução prática, tornando o conhecimento real e concreto. Acima de tudo, é um compromisso disciplinado com uma vida de Torá motivada pela aceitação do jugo dos mandamentos. Ou seja, de trás para frente. Se você não aceitar o jugo dos mandamentos, o jugo da Torá, você nunca vai encontrar propósito na sua vida. Se você não aceitar o jugo da Torá e os seus mandamentos, que dentro dele estão as 7 leis de Noé, você perde seu sentido de vida. Você não tem objetivo. Ou seja, aceitar o jugo da Torá, o jugo dos mandamentos, significa: eu aceito a vontade de Deus para a minha vida. E se eu aceito a vontade de Deus para a minha vida, eu estou aceitando a vontade de Deus revelada através da Torá. Então eu vou estudar, vou me dedicar a isso e vou viver isso. Por quê? Porque Ele quer que eu venha somar com tantos outros milhões de pessoas a transformar este mundo para ser a moradia dele. Então é transcender através de Ratzó, que é transcendência, mas ao mesmo tempo trazendo chove, que é exatamente a questão do senso de responsabilidade e disciplina para redirecionar os nossos desejos, para que elevado e Ratzó, elevado, e chove, que está conectado com o mundo físico, venha trazer a transcendência, trazendo o céu para a terra, elevando a fisicalidade do mundo a um nível de equilíbrio com a questão espiritual, para fazer uma fusão e fazermos deste mundo a moradia de Deus. Essa é a tarefa suprema que nós temos, de transformar este mundo para ser a moradia de Hashem, entendeu? Então, por isso, né, o pensamento racídico traz para nós a questão de Ratzó e chove. Então, chove leva a pessoa a atrair a divindade aqui para baixo. É uma pausa espiritual antes da próxima elevação começar, durante a qual a pessoa internaliza as alturas espirituais que foram alcançadas, certificando-se de que elas se tornaram parte da sua natureza e do seu caráter. Né? Dentro desse aspecto aqui, como que nós podemos perceber que realmente esta elevação espiritual, ela realmente faz parte da nossa natureza e do nosso caráter. Quando você fica um dia sem fazer preces, você se sente uma mula sem cabeça. Quando você fica sem ler a Torá, ou sem estudar a Torá, sem estudar as 7 leis de Noé, sem refletir sobre as 7 leis de Noé, você fica que nem, como se diz o outro, né? Que nem cego perdido no meio do tiroteio, não sabe para onde que vai. Quando você perceber que estas coisas
realmente faz uma grande falta na sua vida, porque você deixou de fazer as suas preces diárias, você deixou de fazer a sua techuvá diária, você deixou de fazer o estudo da Torá e o estudo o estudo das 7 leis de Noa. Quando você percebe que você deixou de fazer de tzedakah e você sente que realmente tornou-se um grande vazio na sua vida, então você está começando a perceber que essas questões espirituais, elas fazem parte da sua natureza e do seu caráter. Você precisa apenas viver, fazer, ação, praticar. Então aí você começa a perceber, peraí, isso já é a essência do meu viver. Eu não posso viver mais sem isto. Esses 5 passos, nós precisamos ter essa sensação real. Eu não consigo mais viver sem isso. Então aí você realmente está, de fato, né, fazendo com que se torne parte da sua natureza e do seu caráter, internalizando realmente esta verdade celestial, espiritual, no seu dia a dia, ok? No estudo, chove representa trazer as questões iniciais da pessoa a uma resolução prática, tornando o conhecimento real e concreto. Acima de tudo, é um compromisso disciplinado com uma vida de Torá, motivada pela aceitação do jugo dos mandamentos. Ou seja, aceitação do jugo. Às vezes, você ouvindo essa expressão, você pode pensar algo que é pesado, obrigatório. Não. Aceitação, ouça bem a palavra, aceitação, não é obrigação. Aceitação. Ou seja, o soberano dos mundos, que criou mais de 1 trilhão de galáxias. O universo para nós, ele é infinito do infinito, mas para Deus é apenas uma pequena medida. Então, nós podemos compreender o quanto que Deus, de fato, ele nos ama e não nos obriga. Mas ele diz, aceitação. Veja bem que no último livro dos 5 livros da Torá, Devarim, Deuteronômio, nós temos lá uma palavra em que, como conselho, entre aspas, né, como conselho final de Moshe, expressando a vontade divina, ele fala, né, a vontade divina. Diz Hashem, eu coloco diante de vós a vida e a bênção, a morte e a maldição. E ainda o Pai amoroso, o Pai das misericórdias, o soberano, diz, escolha, pois, a vida e a bênção, para que viva bem tu e a tua família. A providência divina. Então, ele respeita, para entendermos numa linguagem humana, ele respeita a livre escolha do ser humano. Mas não podemos esquecer que a escolha que fazemos, nós somos reféns das consequências das nossas escolhas. Então, por isso, o pensamento racídico diz, motivada pela aceitação, não obrigação, aceitação do jugo dos mandamentos. Jugo dos mandamentos. Você pode simplesmente traduzir da seguinte forma, a vontade divina. Eu aceito a vontade divina na minha vida. Quando nós nos expressamos assim, nós simplesmente estamos dizendo, de fato, que a minha vontade não tem mais importância nenhuma. De fato, a vontade divina é o que importa para eu conhecer, fazer. Simplesmente isso, certo? Então, a vaca vermelha é o mandamento suprarracional da Torá, o tema central de uma vida de Torá,
porque exibe uma combinação de ratzô e chove. Primeiro, a vaca é completamente queimada, representando a ascendência passional de ratzô. Mas então suas cinzas são usadas para fazer a água que será aspergida, assemelhando-se a chove, uma vez que a água corre de cima para baixo até se acomodar em um lugar plano. A lição que aprendemos disto é: assim como o fogo e a água são fundamentais na preparação da vaca vermelha, a tensão dinâmica entre ratzô e chove é a própria essência de nossa relação com Deus, um princípio da Torá. Então, é o equilíbrio maduro, saudável, para que nós possamos conviver realmente no nosso dia a dia, na presença divina, para que, de fato, em tudo, nós possamos aí exaltar o nosso Deus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, ok? Então, que nós procuremos, cada vez mais nos aprimorarmos com referência à vontade divina e assim irmos transformando este mundo para ser a moradia de Hashem, ok? Baruch Hashem. No capítulo 20, a partir do verso 22, no livro de Números, eles viajaram de Kadesh e toda a geração seguinte da congregação dos filhos de Israel chegaram à montanha dupla, que é o Monte Or, e o monte do monte, a montanha dupla, na terra de Edom, dizendo: Arão agora reunir-se-á a seu povo, e ele não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, porque vocês desafiaram minha palavra pelas águas da discórdia, lá em Merivá, ok? Então aí nós temos realmente a morte de Arão, disse Hashem a Moshe: induza a Arão juntamente com seu filho Elazar a subir a montanha dupla, dispa a Arão de suas vestes sacerdotais e vista Elazar seu filho com elas. Então Arão reunir-se-á ao seu povo e morrerá ali. Moshe fez o que Deus lhe ordenou. Eles subiram na montanha dupla da presença da congregação inteira. Moshe despiu Arão de suas vestes e vestiu Elazar, seu filho, com elas. E Arão morreu ali, no topo da montanha. Então Moshe e Elazar desceram da montanha. A congregação inteira viu que Arão havia morrido e toda a casa de Israel chorou por Arão durante 30 dias. Segundo Rashi, a montanha dupla, é uma montanha em cima de outra montanha, como uma pequena maçã em cima de uma maçã grande. Embora a nuvem fosse na frente deles e nivelasse as montanhas, 3 delas permaneceram como elas eram de fato. O Monte Sinai, por causa da outorga da Torá, o Monte Nebo, por causa do enterro de Moshe, e a montanha dupla, por causa do enterro de Arão. Como ali estava na fronteira de Edom, Rashi diz: isso nos ensina que, porque eles tentaram forjar um relacionamento com Edom, o descendente do perverso Esav, suas conquistas foram arruinadas e eles perderam seu homem justo, Arão. Similarmente, o profeta disse a Yehoshafat: como você se juntou a Raziarro, Deus comprometeu suas conquistas, como está lá em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20, o verso 37. Então, a montanha dupla, que fala no hebraico, Or-Hará, Or-Ahar, a montanha da montanha, ou montanha dupla.
enquanto a Torá foi dada uma única montanha, né, o Monte Sinai, Moshe foi enterrado em uma única montanha também. Aharão, ele recebeu a honra especial de ser enterrado em uma montanha dupla. Isso porque ele promovia o amor, o amor entre as pessoas que brigaram e entre o marido e a esposa. Uma qualidade na qual ele era superior a Moshe. Assim, Aharão foi pranteado por toda a casa de Israel, homens, mulheres e crianças, enquanto Moshe foi pranteado apenas pelos homens. Está lá em Deuteronômio 34:8. Uma das lições que podemos aprender do fato de a Torá ter sido dada em uma montanha é que, enquanto de um modo geral, é esperado que a pessoa seja dócil e humilde. Isso, no entanto, não deve levá-la a ser facilmente pisada. Ao contrário, quando se trata de defender assuntos de Torá, a pessoa deve ser altiva e confiante como uma montanha, que é uma das mensagens do Monte Sinai. Então aqui, nesse aspecto aqui, fala que Aharão, ele teve o privilégio de ser sepultado na montanha dupla, duas montanhas, uma montanha em cima da outra montanha. O Monte Sinai foi uma montanha única, em que a outorga da Torá aconteceu. E Moshe, que foi aquele, entre aspas, que falava face a face com Deus e recebeu, né, a outorga da Torá, que recebeu a Torá. Então ele foi no Monte Nebo, ele foi sepultado ali numa montanha também única. Mas Aharão, por ele exatamente promover o amor entre pessoas que brigavam, entre o marido e a esposa, né? Então ele buscava o amor e o shalom entre as pessoas, o amor e a paz entre as pessoas. Então ele teve o privilégio da montanha dupla. Outra questão que nós temos aqui, nos falando exatamente sobre a montanha da outorga da Torá, nos fala sobre a pessoa ser dócil e humilde, mas isso não significa que ela deve ser pisada pelas pessoas, maltratada, etc, etc. Quando se trata de assunto de Torá, a pessoa ela pode permanecer dócil e humilde, mas ela precisa acrescentar a isto a característica de uma pessoa altiva, sem ser orgulhosa no sentido negativo, bem como também confiante, para que ela realmente, como uma montanha, para que ela realmente seja forte na sua defesa da Torá. E seja quem for que venha, entre aspas, né, desafiar você ou venha querer falar mal da Torá e você está ali presente. Você não pode dar uma de surdo. Você não pode fingir que não é com você, que não está acontecendo nada, certo? Você precisa defender a Torá. Precisa ser forte dentro desse aspecto, sem perder a docilidade e a humildade. Mas tem que ser uma pessoa altiva. A pessoa precisa perceber que você é forte. Apesar de você ser dócil e humilde, a pessoa precisa perceber. Epa! Apesar dessa pessoa ser dócil e humilde, não significa que eu possa pisar no pescoço dela. Entendeu? Então, quando se trata assunto de Torá, então precisamos ser fortes. Este é o caso para a Torá em geral, que foi dada através de Moshe. Mas quando se trata de questões de Ahavat Israel, o amor a Israel, e preocupação pelas necessidades físicas e espirituais, né, de outro judeu, de Benei Noa para com outro Benei Noa, que era a principal qualidade de Aharão, a pessoa deve ter uma dose dupla de determinação, uma montanha dupla, ser dócil e humilde, mas todavia, né, ser altiva e confiante, ser forte nos tratados com referência a essa questão aí de Aharão, o exemplo que ficou marcado, ok? Então vejam bem que dentro desse aspecto aqui, o falecimento de Aharão, né, aquele que amava a paz e perseguia a paz.
Então a nuvem de glória permaneceu durante diversos meses em Kadesh, na fronteira da terra de Edom. Então ela levantou-se e dirigiu os judeus por um desvio, contornando a terra de Edom. E ela descansou na frente da montanha Or-Hahar, a montanha dupla. Ou literalmente, a montanha da montanha, né? Or-Hahar. Era, na verdade, um monte sobre o topo de outro, parecendo uma pequena maçã no topo de uma grande. Geralmente, a nuvem de glória aplanava todas as colinas e montanhas do deserto, né? No entanto, Deus deixou 3 montanhas de pé. O Monte Sinai para a outorga da Torá, o Monte Nevô para se tornar o túmulo de Moshe, e o Monte Or-Hahar, a montanha dupla, ou a montanha da montanha, para se tornar o local do enterro de Aharão. Deus preservou essas montanhas como um lembrete de que havia muitas montanhas parecidas no deserto. E os judeus, então, apreciariam a bondade que o Todo-Poderoso fez em prol deles, ao nivelar as montanhas, as outras. Ao chegar na montanha dupla, Deus anunciou a Moshe: Aharão se unirá a seu povo, sua alma se juntará à de outros Sadiquim no mundo vindouro. Informe gentilmente a Aharão que estás prestes a partir deste mundo. Né? Então, o Talmud, a Mishnah, traz para nós, né, através dos sábios, esta palavra. Pois pecou deste mundo, pois pecou nas águas da discórdia, e o seu filho Eleazar o sucederá como corregador. Alguém que deixa um filho que torna seu lugar é considerado como se não tivesse falecido. Então, Aharão não faleceu. Ao receber as ordens de Deus, Moshe suplicou: Mestre do universo, Aharão não pode ficar vivo do lado leste do Jordão? Ao receber a ordem de Deus, né, Moshe suplicou desta forma. Quer dizer, ele estava ali tentando ver uma possibilidade de Aharão não morrer. Mas aí, realmente, o Todo-Poderoso replicou a Moshe: impossível. O fato dele ficar vivo impede os judeus de entrarem na terra. Você deseja que ele viva a este custo? Ou seja, se Aharão ficar vivo, o povo jamais entrará na terra prometida. Então Moshe ainda continuou a sua prece, dizendo ao Eterno: Mestre do universo, como posso dizer a meu irmão, sua hora chegou? Né? Como vou dizer isso ao meu irmão, né? E Deus replicou: é uma honra para ele ser informado por ninguém mais a não ser você. Diga-lhe: quão afortunado você é, pois eu e seus filhos lhe assistimos em seus últimos momentos. Quem cuidará de mim? Disse Moshe. Quando estiver prestes a morrer, era isso que ele estava querendo dizer. Além disso, seu filho tomará seu lugar, e o meu não tomará o meu lugar. Mais que isso, Aharão não morrerá através do anjo da morte. Quando Aharão arriscou sua vida, queimando incenso no meio do povo, a fim de deter a praga, eu decretei que o anjo da morte não terá poder sobre ele. Eu mesmo recolherei sua alma. Ao perceber que o decreto de Deus era irrevogável, Moshe obedeceu sem demora. Na manhã seguinte, ele rendeu honras públicas a Aharão. Em vez de andar até o tabernáculo na formação usual, né, Aharão à sua direita, Eleazar à sua esquerda, os líderes flanqueando-os pelos dois lados e o povo entre eles, Moshe disse a Aharão que andasse no centro, onde, em geral, era a posição de Moshe. O povo estranhou, porque Aharão recebeu honra especial. Supuseram que Aharão receberia profecia em vez de Moshe. Quando o cortejo chegou ao tabernáculo, Aharão quis entrar para realizar o serviço matinal diário. Disse Moshe: espere, Deus ordenou que você não realize o serviço hoje. O que ele ordenou?
perguntou Aharon. Subamos ao Or-Har, e eu lhe direi, respondeu Moshe. Ao sopé da montanha, Moshe ordenou aos Nessiim, os líderes das tribos, que esperassem. Apenas ele, Aharon e Elazar subiram. Aharon indagou novamente: o que Deus ordenou? Meu irmão, disse Moshe, o assunto é cuidadosamente tratado. Você está consciente de guardar um depósito que o Todo-Poderoso pode querer de volta? Meu irmão Moshe, disse Aharon, o tabernáculo inteiro e seus utensílios sagrados estão sob minha responsabilidade. Será que falhei no serviço? Moshe tentou uma aproximação mais direta. O Todo-Poderoso confiou-lhe uma luz? Perguntou a Aharon. Moshe estava tentando dar a notícia da morte dele. Disse a Aharon, não apenas uma. Todas as 7 luzes da menorá são de minha responsabilidade. E disse então Moshe, isso não é o que eu quero dizer. Talvez ele confiou-lhe algo que se parece com a luz? A alma do homem é a vela de Deus, como diz Provérbios, capítulo 20, verso 7. Replicou Aharon, você está insinuando que a hora de meu passamento chegou? Sim, disse Moshe, colocando a mão no coração e gritando, como está escrito em Tehillim 55:5. Meu coração dói e sofre dentro de mim, e o temor da morte caiu sobre mim. No topo da montanha, uma caverna estava preparada, e nela uma cama e uma vela acesa. Deus instruiu Moshe, transfira os trajes sacerdotais de Aharon a seu filho Elazar, que o sucederá como sumo sacerdote. Quando Moshe ouviu a ordem, não sabia como agir. É proibido vestir o sumo sacerdote em qualquer outra sequência, a não ser a prescrita. Primeiro as roupas de baixo e depois as roupas demais que vêm em cima. A fim de vestir Elazar na ordem correta, ele deveria despir completamente Aharon e todas as suas roupas, inclusive as roupas de baixo. Disse Deus a Moshe, não tema, faça e eu farei a minha parte. Os milagres que Deus realizou para Aharon, quando este estava prestes a falecer, foram maiores que os que da vida inteira de Aharon ele vivenciou. Toda vez que Moshe removia uma das túnicas sacerdotais de Aharon, encontrava-o vestido por baixo com um traje celestial correspondente, de maneira que o corpo de Aharon nunca ficou nu. Depois que Moshe despiu todos os 8 trajes sacerdotais do Kohen Gadol, Aharon vestia 8 trajes celestiais correspondentes. Então Moshe disse a Aharon, deite-se na cama. E Aharon assim o fez. Feche os olhos, disse Moshe. Aharon fechou os olhos. Estique as pernas. E Aharon obedeceu. A Shekhinah, a presença divina, desceu e a alma de Aharon foi atraída em sua direção, com alegria e júbilo, retornando lentamente à sua origem. Sendo que a partida da alma através de um beijo divino, para entendermos, é um espetáculo sagrado e solene. A alma de Aharon partiu isolada numa caverna. Ninguém, exceto Moshe e Elazar, podiam observar a grande cena. Moshe exclamou, quão afortunada é a pessoa que falece dessa maneira. Mais tarde, Deus concedeu o desejo de Moshe de experimentar esta morte. O anjo da morte não teve poder sobre 6 tzadikim, cujo falecimento deu-se através de, entre aspas, um beijo divino. Avraham, Isaac, Yaakov,
Moshe, Aharon e Miriam. O Todo-Poderoso ordenou então a Moshe e a Elazar: agora deixem a caverna. Assim que saíram, a entrada se fechou. Quando Moshe e Elazar retornaram ao meio do povo, o povo não conseguia compreender o que acontecera. Viram 3 subindo e 2 descendo. Agora só 2 pessoas estão descendo. Todos os tipos de rumores e desconfianças acerca do destino de Aharão foram levantadas. Onde está Aharão? Queria saber o povo. Ele faleceu, disse Moshe. Esta afirmação encontrou descrença total. O povo disse ameaçadoramente a Moshe: não nos diga que o anjo da morte tinha poder sobre Aharão, que o controlou e impediu de matar os judeus. Traga Aharão de volta imediatamente, ou vamos te apedrejar. Conhecemos seu caráter irascível. Arão deve ter tido ou feito algo que você considera pecaminoso, e você decretou-lhe pena de morte. A falsa suspeita lançada sobre Moshe invocou o castigo do céu. Imediatamente depois, os judeus foram atacados por Amaleque. Moshe rezou a Deus para ficar livre de suspeitas, e o Todo-Poderoso ordenou aos anjos que trouxessem o caixão de Aharon e mostrasse ao povo. E tiveram uma visão do caixão de Aharon flutuando ao ar. Por conseguinte, eles aceitaram então a sua morte. O luto de Aharon foi pesado, durou 30 dias, incluindo todos os membros da nação, homens, mulheres e crianças. Os céus também se enlutaram. Deus e suas hostes celestiais fizeram sua elegia proclamando: a Torá da verdade estava em sua boca e a iniquidade não se encontrava em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, pois os lábios do Kohen, Aharon, guardavam conhecimento e eles buscavam Torá de sua boca, pois era como um anjo do Eterno das hostes. Malaquias capítulo 2, versos 6 e 7. Por que Aharon foi tão vastamente pranteado? Aharon gozava de enorme popularidade, pois amava a paz e perseguia a paz. Enquanto andava através do acampamento, cumprimentava qualquer judeu que via com um amplo sorriso e palavras calorosas. Mesmo se a pessoa fosse um perverso, imediatamente qualquer pessoa que cometera ou estava prestes a cometer um pecado pensava: por que Aharon, o Kohen Gadol, o maior dignatário do povo judeu, cumprimentou-me? Obviamente pensa que sou um tzadik. E envergonhado por seu verdadeiro caráter não encaixar-se na imagem percebida por Aharon, a pessoa resolvia melhorar o seu caminho, a sua conduta. Sempre que Aharon ouvia que 2 judeus discutiram, visitava um deles e dizia: sabe o quanto o seu antigo amigo está arrependido de não se dar mais bem com você? Está sentado em casa, batendo no peito com o punho e rasgando as roupas de arrependimento por causa da discórdia entre vocês 2. Mas está envergonhado demais para lhe dizer. Aharon então visitava o outro amigo, repetindo as mesmas palavras. Da próxima vez que se encontravam, abraçavam-se, beijavam-se e uniam-se novamente, reatando a amizade. Se Aharon ouvisse acerca de uma rixa entre marido e esposa, não descansava enquanto não os tivessem reconciliado. Como Aharon resolvia desavenças entre o marido e a esposa? Caso ficasse sabendo que alguém brigava com a esposa e a expulsava de sua tenda, ia até ele e dizia: soube que você quer divorciar-se da sua esposa. Pense bem, talvez você não encontre uma melhor. Talvez sua futura esposa o fará lembrar constantemente que você foi o culpado, que você está sempre provocando brigas, como fazia com a primeira esposa.
é melhor fazer as pazes e contentar-se com a situação. As palavras sinceras de Aharon tocavam profundamente o homem zangado e acalmavam os seus sentimentos de irritação. Cada vez que Aharon fazia as pazes entre o marido e a sua esposa, o casal dava o nome de Aharon ao filho nascido após a sua reconciliação. Foram esses meninos que renderam as maiores honras ao irmão de Moshe, que só nasceram porque Aharon conseguiu reunir os seus pais novamente. 80.000 crianças chamadas Aharon acompanharam o esquife de Aharon, que eles viram se movendo no céu. Aharon faleceu com a idade de 123 anos. No dia 1º de Av do ano de 2488, a contar da criação, que corresponde ao ano de 1312 antes da Era Comum. Até o dia de hoje, ninguém conhece o local exato dos túmulos de Moshe e Aharon. O próprio Deus os recolheu para si. Essa história de Aharon, e depois nós vamos ver lá em Devarim a respeito de Moshe, né? São bem profundas, muito elevadas, né? Em anos anteriores, né? Não consegui controlar as emoções, cheguei a chorar aqui mesmo nas lives, né? Relatando, e hoje foi difícil de segurar, né? Mas é muito elevado realmente, isso que os sábios trazem para nós através do Talmud, da Mishnah, com referência à morte de Aharon e à morte de Moshe, que nós vamos ver lá na frente, né? Então, que fique aqui os ensinamentos, né, sobre Aharon, aquele que realmente almejava a paz e buscava a paz, ok? Hoje, como é o 5º dia da semana, então amanhã é o 6º dia da semana e é o dia da celebração do Shabat após o pôr do sol. Então amanhã, sexta-feira, 6º dia da semana, os dias de acenderem as luzes de Shabat será às 17h16, ok? Então às 17h16, os acendimentos das luzes especiais de Shabat. E a partir das 20 horas, através da Sinagoga Benei Noah Regional Bauru, da cidade Sem Limites para o Brasil e as Nações, estaremos transmitindo a celebração do Shabat, né? Você que não pode estar de forma presencial, né, nos acompanha de forma virtual por esse canal aqui do Facebook, a partir das 20 horas. Shalom, shalom, até lá.